temos aí o comentário do Lula. Lula comenta a operação da Polícia Federal e associa Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro. Não teria acontecido sem ele. O presidente diz esperar que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei. Então, temos o Lula, né, falando... A risada do Caivano, desculpa. Seja aplicado o rigor da lei. Ele está pedindo aí o presidente Lula. Então, eu vou passar o comentário sobre isso para o Paulo Figueiró. E também, se você quiser comentar, que era uma pergunta... O Cláudio já mencionou alguma coisa acerca disso. E se vocês quiserem repassar também, que isso talvez fosse uma estratégia. Eu recebi informações, né, de outros grupos e tal, de que talvez tudo isso seria atrás do Valdemar, uma forma de desarticular o PL, inclusive já para as eleições municipais, né? E se algum de vocês tiver informação, não sei, o Caivano nessa questão mais jurídica, enfim, de saber se isso é possível, se existe um cenário onde isso pode acontecer, né? Por causa do presidente, eles virem eu não sei como é os termos corretos, mas o PL não poder mais concorrer às eleições, isso vai desarticular o Brasil. Caçar o partido, né, Paulo? Foi o termo que você mencionou, caçar o partido. Então, se Paulo pode mencionar, comentar sobre a fala do Lula e se quiser contribuir com a opinião sobre essa questão da desarticulação do PL a nível nacional para as próximas eleições, fica à vontade também. Paulo Figueiró. Bom, o Lula ele fez duas afirmações aqui. Ele, nos seus comentários, ele focou em dois argumentos. O primeiro, de que o Bolsonaro estaria associado aos atos terroristas, né, do 8 de janeiro. E o segundo é que haveria um plano de descredibilização das urnas eletrônicas. Uma das perguntas que o Lula fez é quem financiou os atos do 8 de janeiro, os atos antidemocráticos, os atos golpistas, eles chamam de atos golpistas, né? Na tentativa de golpe, onde ninguém tinha arma, a gente afirma isso, né? Onde ninguém tinha arma, onde tinha carrinho de sorvete, carrinho de cachorro-quente. Então, uma tentativa de golpe, uma narrativa que foi criada que haveriam golpistas e que eles seriam terroristas, né? Os terroristas que não possuem arma. Ele quer saber quem financiou. Ou eu abri aqui, já que ele estava querendo saber quem é que financiou, ele está achando que o Bolsonaro financiou, que ele estaria envolvido também. Tem uma matéria do Diário do Poder, de 24 de fevereiro de 2014, vejam só, né? 2014. E essa matéria ela diz o seguinte: governo financiou manifestação em que MST tentou invadir o STF. Eu já tinha comentado aqui alguma vez, mas eu vou repetir. O governo petista financiou a manifestação em que o MST tentou invadir o STF. BNDES e Caixa deram 550 mil ao MST na tentativa de invasão ao STF. Aqui fica claro, né? Não deixa nenhuma margem de dúvida, porque aqui aparecem todos os documentos, não teve licitação nenhuma, né? Foram aportes de 200 mil, depois de 350 mil, para uma entidade ligada ao Movimento Sem Terra. Na época, eles estavam fazendo o 6º Congresso Nacional do MST e o MST rumou em direção ao STF e aí começou aquele quebra-quebra, aquela tentativa de invasão, muito diferente do que aconteceu ali no dia 8 de janeiro. Né? Outra afirmação que o Lula fala que ele quer saber, eles estão falando muito sobre que eles teriam sido monitorados, né, Paulo, pessoal, estamos assistindo. Vocês já devem ter ouvido aquela busca e apreensão na casa do Ramagem sobre a monitoração. Essa monitoração, ela entrou também nessa investigação que fez a busca e apreensão do passaporte do Bolsonaro e a prisão aí do Felipe Martins e alguns assessores. Eles disseram que fazia parte dessa articulação a monitoração de políticos por parte da BIM com aquele sistema, né, um sistema israelense que não é um sistema de escuta, tá, pessoal? É um sistema que simplesmente ele rastreava a posição das pessoas através dos celulares, certo? Eles não conseguiram apresentar nada até agora, não foi apresentado nada. Mas o que aconteceu em 2018 foi que foi descoberto um suposto grampo no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, foi antes de 2018,
que causou alvoroço há pouco mais de 2 anos, foi em 2016. Em 2016. E quem teria colocado aquele grampo foi um agente da ABIN. A ABIN que estava subordinada a quem? Ao governo petista. Nós vemos aí de novo acontecendo. Acuse, né? Aquela velha frase, né? Acuse que é. Ou seja, havia um grampo no gabinete do Luiz Roberto Barroso, 2016. Não se sabe quanto tempo aquele grampo estava lá. Também teve escutas que gravaram Gilmar Mendes, tudo isso na época petista. Nada foi acusado de golpe e tal. Né? E agora eles tentam atribuir ao Bolsonaro essa tentativa de golpe. A narrativa que vem agora, com o Bolsonaro e todos os seus aliados, é que o Bolsonaro estaria tentando um golpe, por causa que ele fez algumas reuniões para conjecturar uma intervenção militar. Ora, se você fazer reuniões para conjecturar uma intervenção militar ou qualquer coisa do outro tipo, isso não é crime, em primeiro lugar. Né? Está fazendo uma reunião, se não levou à frente, tem essa minuta, não vou tocar de novo na questão da minuta, mas você fez uma reunião, né? Reuniu alguns aliados, falou com alguns generais do Exército. Eu não vejo isso como uma tentativa de golpe, eu vejo como uma reunião, não foi tentado nada, não aconteceu nada. Né? O presidente aí já está, Luiz Inácio Lula da Silva, está com seus ministérios, mas isso continua. Eu achei outra coisa aqui muito interessante, Paulo, que foi uma afirmação do general Vilas Boas. Deixa eu ver se eu acho. Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Seria isso uma tentativa de golpe? Não, foi feita apenas uma consulta. Entendeu? Isso foi feita apenas uma consulta. Né? Então, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Se houve uma reunião, se houve uma minuta, se ele se aconselhou com algumas pessoas, isso não é considerado crime, nem a tipificação, não existe tipificação penal para isso. Cláudio, que é advogado, pode me ajudar, mas não existe tipificação penal para isso. Né? Como é que tu vai atribuir um golpe, um crime, fazer diligências, busca e apreensão em cima de algo que não existe, não está tipificado na lei? Né? Se tivesse tipificado, teriam preenchido a Dilma por ter sondado o Exército para tentar um estado de defesa, porque ela estava sofrendo impeachment. Né? E com relação ao PL, Paulo, bom, a gente tem que ver na história como os governos socialistas e comunistas conseguiram impor seus governos ditatoriais. Né? Não vamos prolongar muito. O que a gente está vendo é tudo a mesma coisa. Agora estão perseguindo o Bolsonaro. Agora, o Centrão não acha que eles vão existir num futuro próximo. Não existe Centrão. Não vai existir Centrão. E agora estão perseguindo o Bolsonaro. E a maioria da população brasileira, mas eu digo grande parte da população brasileira, acha que é o problema do Bolsonaro. Isso não é um problema do Bolsonaro. Eles estão perseguindo o Bolsonaro, eles querem o poder total sobre a população. E o Bolsonaro representa uma parcela da população que é opositora a esse tipo de governo. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, pessoalmente. Não é que o governo não gosta, o Lula não gosta do Bolsonaro, ou o Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro, eles querem prender o Bolsonaro para calar toda essa oposição que existe, que eles foi praticamente, né, de acordo com estas urnas, foi praticamente a metade ali dos votos válidos ali. Se somar com nulos, é mais do que a metade não votou no Lula, é contra. Essa é a parcela da população que eles querem silenciar, não é o Bolsonaro. E com relação ao PL, vai ser só mais um partido, não vai existir outro partido. Não existe outro partido. Não existe outro partido em Cuba, existe outro partido na China, na Venezuela. Se existe, é só de fazer de conta. Né? Então, o que a gente pode esperar aí é um partido único. Isso vai piorar, não vai parar no Bolsonaro, né? Não vai parar no PL, vai se aprofundar. Agora, o que a Karina falou sobre quando a crise bater no bolso, é que o brasileiro vai para a rua, pelo menos foi isso que eu entendi, isso é verdade. Né? Quando começar uma crise econômica mais forte, a população tende a ir se protestar. Foi o que aconteceu na Venezuela, mas quando a população começou a protestar, aí eles já estavam tomando tiro na rua. Obrigado, Paulo. Cláudio Caivano. Só para responder para ele, né? Isso está escrito lá no livro 1984, George Orwell, é o duplo pensar, está proibido, né? Você não pode pensar diferente. Mas eu aprendi na faculdade, muitos anos atrás,
que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ou no inciso 39, são os dois patamares, dois pilares da legalidade, do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Só que o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Você pensou contra mim? Está preso. Mas pode... já passei o comentário para você. Pode comentar sobre a pauta. Vamos lá. Eu queria... Na verdade, eu vou então continuar o que eu estava tentando dizer, né? Diante de tudo isso, a gente só pode averiguar que nós estamos vivenciando o lawfare. E o lawfare tem, inclusive, um representante, né? Um filósofo sobre lawfare que está agora no STF. Né? Ele escreveu um livro sobre isso, né? O Zanin. E o lawfare pode ser interpretado como direito do inimigo, né? Ou seja, a lei utilizada como arma. É o que está sendo implementado no Brasil a olhos vistos, mas não é de hoje, e tampouco é um advento exclusivo do Brasil, de Banânia. Também acontece nos Estados Unidos, acontece na Finlândia, acontece na Rússia, acontece na China. Olha só que comparações, né? Que países. Acontece na Coreia do Norte também. A lei vale para punir todo e qualquer desafeto, como eu estou dizendo, né? Eu sempre vou lembrar a questão do filósofo alemão Erich Fögling, né? Que dizia que ideologia é a refutação da realidade. Isso está para a medicina, né? Como a ideologia está para a política. Na medicina a gente chama de esquizofrenia. Então, falar que é preciso pensar, que essas pessoas precisariam pensar, essas pessoas que pensam o poder, isso não conjumina, não cabe dentro da mesma frase, porque eles não pensam como nós pensamos. A realidade deles é completamente diferente. E aí vocês estão certos, né? Tanto a Karina quanto o Paulo Figueiró, de que isso é um projeto de poder, não tem nada a ver com experienciar a realidade, imaginar a realidade, imaginar o bem comum. Tudo é utilizado para essa métrica de poder. E eu volto a repetir, né? A questão dos protestos, eu já falei no passado aqui em outros programas, o 8 de janeiro também serviu para isso, né? Na verdade, a prisão dos patriotas serviu para dar esse duro recado. Então, eu sempre digo nas palestras que eu faço que a coragem, assim como o medo, é uma faculdade, né? É sua escolha. Você que vai escolher ter medo e se esconder ou correr para o outro lado da confusão, ou você vai escolher o contrário, você vai escolher ter coragem e enfrentar aquele problema. A questão aqui no Brasil é que a gente geralmente está pensando só no problema. A gente não olha a possibilidade de soluções. E aí, qual seria a possibilidade de soluções aqui no Brasil? Seria a gente se debruçar sobre a jurisprudência passada. Também já falei disso aqui. A DPF 519 serviu para punir esquerdistas, serviu para punir caminhoneiros que fizeram um movimento contra Temer, né, em 2018, e que foi utilizado pelo atual sumo pontífice do STF para servir de guarida e para pegar todas as investigações e dotar esses inquéritos inacabáveis, infindáveis, infinitos. É disso que a gente está falando. A gente tem que olhar lá para trás, formar um grupo de juristas capazes de colocar as instituições contra elas mesmas. O sistema só pode enfrentar o próprio sistema. Nós não temos força contra o sistema. Muito menos se nós estivermos isolados. Nesse momento, infelizmente, eu não acredito na população voltando às ruas de uma maneira espontânea e orgânica. Como o Paulo Souza disse, vai precisar ter aí alguém que vai falar, olha, vamos fazer agora, esse é o momento e vamos às ruas. Eu não vejo isso acontecer por enquanto. Obrigado. Deixa eu ver, tem um comentário do Diogo Forjas, que está acompanhando aqui. Um abraço para o Diogo, que é nosso comentarista aqui também. Se puser a mão no Bolsonaro, não vai ter espaço para mosca na rua. A opinião do nosso amigo Diogo Forjas. Eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida minha. Você mencionou 14 de fevereiro. Eu procurei aqui na internet, eu não sei, eu não entendi direito o que significa, perdão. Ou é melhor tu me responder depois? É alguma coisa meio que não pode... Não, é que dá problema. Eu não quero causar problema para o canal na plataforma. Só posso te dizer que é um artigo que já foi muito mencionado, né? Então você junta os números, né? 14 de fevereiro, transforma fevereiro num número e você automaticamente vai
ver do que eu estou falando. Ele está tá. muito bem descrito. Quando o legislador originário, né, o legislador constituinte, imaginou isso, por mais que a nossa Constituição seja extremamente socialista. Ponto. Ponto e basta, né, Karina? É assim, a nossa Constituição foi feita para um sistema socialista. Pois bem, ainda assim, alguns ali se opuseram e não retiraram esse artigo, que é idêntico ao de constituições anteriores. Para quê? Para que pudesse ser utilizado em momentos drásticos. Será que a gente ainda não está no momento drástico? Essa é a pergunta.